vejo teu mover, adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, agindo em mim, adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, eu vejo teu mover, adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, agindo em mim, adoro a ti, adoro a ti. Milagroso, abre o caminho, cumpre as promessas, luz sobre as trevas. Meu Deus, assim és tu. Milagroso, abre o caminho, cumpre as promessas, luz sobre as trevas. Meu Deus, assim és tu. Estás aqui, curando meu coração, adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, tocando meu coração, adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, curando meu coração, adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, tocando meu coração, adoro a ti, adoro a ti. Milagroso, abre o caminho, cumpre as promessas, luz sobre as trevas. Meu Deus, assim és tu. Milagroso, abre o caminho, cumpre as promessas, luz sobre as trevas. Meu Deus, assim és tu. Milagroso, abre o caminho, cumpre as promessas, luz sobre as trevas. Meu Deus, assim és tu, assim és tu. Milagroso, abre o caminho, cumpre as promessas, luz sobre as trevas. Meu Deus, assim és tu, 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 assim és tu. Assim és tu. Assim és, assim és tu, assim és tu. Mesmo que eu não possa ver, estás agindo. Mesmo que eu não possa ver, estás agindo. Sempre estás agindo. Sempre estás agindo. Mesmo que eu não possa ver, estás agindo. Mesmo que eu não possa ver, estás agindo. Sempre estás agindo. Sempre estás agindo. Mesmo que eu não possa ver, estás agindo. Mesmo
sempre estás agindo. Graça e paz, queridos. Uma excelente manhã de domingo, que alegria estarmos aqui. Uau, depois desse tempo de louvor, tempo de oportunidade que nós tivemos de semear, de plantar. Glória a Deus pela sua vida que está aí conectado conosco. Tivemos um tempo muito especial hoje já de oração aqui. O pastor Miquel esteve nos conduzindo. E eu creio que você que está em casa já tomou posse, amém? Aliás, nós estamos declarando todos esses dias, desde o primeiro dia, desde o culto de virada, tempos de abundância, amém? Tempos de abundância, nós estamos recebendo da parte de Deus algo infinitamente mais, e hoje nós estamos aqui. Pena que eu não estou aqui conseguindo ver você pessoalmente, mas nós tomamos essa decisão ontem, e por um momento oportuno aí que nós estamos vivendo, mas enfim, eu sei que vocês estão aí conectados. Vá compartilhando conosco aí essa mensagem, esteja interagindo com a gente no chat, compartilhe esse link, dê o seu like, é muito importante aí que a gente esteja todos juntos aqui, amém? Bom, hoje eu estou aqui, semana passada eu estava aqui como um personal trainer, né? Hoje eu já estou aqui como o que eu poderia dizer aqui? Um engenheiro civil ou um trabalhador, não sei, mas hoje, mãos à obra. Quero convidar você aí para colocar alguns fundamentos em ordem na nossa vida, para que a gente possa, da parte de Deus, receber o melhor que Ele tem para nós, como igreja, como pessoa, como pai, como mãe, como filho, enfim. Eu creio que o Senhor tem algo muito, muito, muito especial para nós nesta manhã. Aqui nós temos algumas ferramentas aqui, que com certeza vai fazer parte daquilo que nós queremos transmitir para vocês. E eu gostaria já de início que vocês abrissem a sua Bíblia aí num texto-chave que eu quero compartilhar, que está no livro de Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 ao 3 apenas. E nós vamos aqui compartilhar um pouquinho sobre o que o escritor aos Hebreus estava querendo nos ensinar. E hoje, como já está aí nas redes sociais, você já deve ter visto, o tema da nossa mensagem hoje é Fundamentos da Fé. Fundamentos da Fé. É muito importante a gente entender esses princípios, esses fundamentos, o que isso significa para nós, o que isso significa nas nossas vidas. E eu gostaria que nesta manhã nós pudéssemos aí extrair daquilo que Deus tem para nos ensinar, aquilo que Deus tem para passar ao nosso coração nesta manhã. Aqui no livro de Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 ao 3, diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento, oh maravilha, das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos
pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus 11, 1 ao 3. Eu li aqui na versão Almeida Revista, revisada e corrigida. Queridos, o que é fé? Vamos começar aqui compartilhando um pouquinho, porque o texto ele fala sobre duas coisas no versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento. Eu vou falar um pouquinho sobre fé e depois nós vamos conversar um pouquinho sobre fundamentos. Aqui quando a gente extrai de ensinamentos, ou busca, ou se aprofunda um pouco mais nesse contexto da fé, inclusive semana passada eu estive aqui compartilhando também um pouquinho sobre isso. Fé, a palavra grega para fé, neste versículo, ela significa pistes, que significa, ou que dá uma noção de acreditar, uma noção de você confiar, de você ter convicção, de você crer, de você ter uma credibilidade. Então, quando nós falamos de fé nesse texto, o escritor ele estava falando de confiança, de crença, de credibilidade. E essencialmente, é tão interessante que neste versículo está dizendo que quando nós temos fé, nós colocamos então a nossa confiança, nós colocamos a nossa crença, a nossa convicção, a nossa credibilidade em quem Deus é. É isso que o escritor ele está dizendo aqui. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, ter fé, viver uma vida de fé, queridos, implica em uma atitude contrária à dúvida. E hoje, imagina, eu estava pensando ainda essa semana e, claro, eu fui postergando a questão de tomarmos essa decisão de nós não estarmos hoje presencialmente. Por quê? Nós começamos esse ano declarando tantas palavras poderosas, tomando posse, crendo no mover de Deus, crendo que as coisas já estão mudando, e de repente você se depara com uma situação como essa, de uma gripe, de resfriados, de uma, vamos dizer assim, uma proporção de aumento grande de tudo que nós estamos vendo, e aí de repente você fala assim, puxa vida, mas aonde está a nossa fé? Não é verdade? Nós estamos declarando, estamos profetizando e de repente, queridos, é exatamente em momentos como esse que Deus nos chama para a gente exercitar a nossa fé. Para exercitarmos a nossa fé, nós não podemos ficar refém daquilo que o inimigo está tentando mostrar para nós. Mas é claro que nós temos que ser prudentes, nós temos que ser pessoas que saibam e tome as decisões sábias, mas nós temos que ser prudentes pela palavra de Deus. Mas dentro deste contexto, quando nós falamos de fé, ela implica exatamente nessa atitude contrária à dúvida. Você não vai duvidar daquilo que Deus está fazendo. Nós não vamos duvidar, queridos. A nossa fé, ela está intimamente ligada à nossa confiança, ou seja, que nós temos em Deus. Amém? Em algumas situações, às vezes, por exemplo, problemas emocionais, ou talvez problemas físicos. Quando a gente está passando por esses tipos de problemas, queridos, e qualquer outro, ter fé significa ter a esperança de que algo vai mudar de uma forma positiva para melhor. É você acreditar na soberania de Deus. É você acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. É você acreditar que o Senhor, Ele cuida de você, que o Senhor está cuidando de cada detalhe na sua vida. A fé é quando o escritor aqui ele está falando sobre isso, desse sentimento, dessa confiança, dessa convicção, dessa crença, dessa credibilidade. Sabe, queridos, essa fé, ela é um sentimento de total crença, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa, ou seja, daquilo que você quer ver, você não está vendo, mas a fé faz com que você visualize, mesmo que você não esteja vendo. Eu também fui consultar um pouquinho sobre essa palavra,
o significado dela no latim. E no latim ela significa fides, fides, que remete para uma atitude de fidelidade, fiel, verdadeiro, promessa, juramento. Fé no latim nos remete a isso, ou seja, Deus é fiel, Deus é verdadeiro. Amém, queridos? A promessa que Ele disse que fará, Deus não é filho do homem para que minta, Ele não é Deus para que se arrependa. Ele fala, Ele cumpre, Ele jura, Ele faz. Dentro de um contexto religioso, queridos, a fé ela é uma virtude daqueles que aceitam como verdade absoluta os princípios que são aqui difundidos naquilo que nós cremos. Isso é fé, é uma virtude que Deus colocou dentro de nós, para nós acreditarmos na soberania de Deus. Aliás, eu estava essa semana diante de tantos fatos e acontecimentos, queridos. Ter fé é você acreditar na existência de Deus, acreditar na sua existência. E quando você crê na existência de Deus, naturalmente você crê na onipotência, você crê na onisciência, você crê na onipresença de Deus. Ele está com você, Ele sabe todas as coisas, Ele é o Todo-Poderoso, Ele está cuidando de cada detalhe. E a fé cristã, queridos, implica em crer aonde? Crer nas Escrituras, crer na palavra de Deus, em todos os ensinamentos que foram pregados, que foram ensinados por Jesus Cristo, o Filho de Deus, o enviado de Deus. E quando nós pegamos a palavra de Deus, amados, queridos, tremendos irmãos, há inúmeras referências ao comportamento do cristão que age com fé. Como é importante a gente entender a nossa posição de homens, mulheres, filhos de Deus. Fé, eu falei um pouquinho sobre fé, mas vamos falar um pouquinho também sobre fundamentos. Quando nós falamos sobre o fundamento, eu pergunto: o que é um fundamento? Um fundamento, na verdade, é a base, ela é um princípio de algo, ou talvez até mesmo de regras, de leis, que priorizam, que regulamentam, que determinam alguma coisa. Isso são fundamentos. Também pode se referir a uma causa. Fundamento, uma causa tem um fundamento, ou motivo de alguma coisa, ou uma explicação de algo. E assim como ao que pode servir também, eu diria, como uma prova de evidência, de veracidade. Tudo isso são fundamentos. Você de repente quer provar um fato, que existe alguma coisa, você precisa de um fundamento para comprovar aquilo. Por exemplo, o sentido mais, como eu diria assim, mais comum atribuído à questão de fundamento, tem um termo que é sustentamento de ideias. Isso é um fundamento, é quando você sustenta, quando você tem um sustentamento de algumas ideias, é o sustentamento de teorias, são fundamentos, e normalmente ele é constituído por um conjunto de conhecimentos, né? Por exemplo, dentro do contexto da lei civil, existem fundamentos, existe uma sustentação de ideias ali, para que ele possa, em cima daquelas ideias, daquele conjunto de teoria, ele possa estabelecer algo em cima daquilo, em cima daquele fundamento. Eles formam a base de um conceito, de uma religião e etc. Amém? Mas nesta manhã também, eu estive dando uma pesquisada um pouco mais profundo, e o fundamento ainda, queridos, ele pode ser, e nós conhecemos como alicerce. O fundamento é um alicerce que sustenta uma estrutura, como uma casa, como um edifício. Eu trouxe aqui algumas coisas, vocês estão vendo aqui com certeza algumas ferramentas, e aqui estão, por exemplo, um muro que começa a ser levantado. Mas todo muro, seja de uma casa, seja de um prédio, de um edifício, antes precisa de um
fundamento. Precisa estabelecer uma construção. E para que a gente possa construir algo, nós precisamos estabelecer um verdadeiro fundamento, um alicerce. E nesta manhã eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre esses alicerces, esses fundamentos da fé. Aqui está uma coluna 10 por 10 de ferro estrivado, 3/8. Claro que para você construir cada edifício, cada casa existe uma especificação de quantas colunas, de que forma será a amarração, de que forma será a sapata. Eu tive o privilégio já de construir uma casa, quase que literalmente, né? Eu, assim que casei, um tempo depois, nós compramos um terreno e a gente foi pagando aquele terreno, e chegou um momento que nós falamos, agora é hora de construir. E na época, meu sogro, ele me ajudou bastante nessa construção, nessa edificação, e muitas coisas nós construímos. E eu lembro que a minha casa, ela precisou de 27 colunas. 27 colunas com uma profundidade, eu diria, não me lembro de detalhes aqui, mas foi uma bela de uma edificação. Mas antes de começar de colocar a coluna, nós precisamos fazer o quê? As escavações. E quanto mais você quer construir em cima de um alicerce, mais fundo a gente precisa escavar. E normalmente, queridos, isso também nos ensina muitas coisas. Existem coisas dentro de nós que, para ser construído em nossas vidas, antes de vir uma boa coluna, antes da gente edificar algumas coisas que nós queremos na nossa vida, nós precisamos cavar. E aí nós precisamos abrir a porta daqueles quartos escuros que às vezes nós temos e que nós não deixamos abertos, e nós temos que cavar. Discipulado é uma grande oportunidade no momento da gente cavar e descobrir, porque quando você começa a cavar, suponhamos que eu vou começar aqui a cavar e eu vou descer então a minha coluna. Quanto mais você vai escavando, de repente chega um momento na sua escavação que você pode encontrar uma pedra, você pode encontrar uma terra um pouco mais dura, ou você pode encontrar algumas raízes. Nós não sabemos que tipos de raiz talvez foi colocado dentro de nós, mas nós precisamos ir arrancando essas raízes para que essa coluna ela possa ir descendo, porque nós entendemos que quanto mais essa coluna vai descer, mais forte será a construção, mais forte será o alicerce que nós vamos edificar, e a nossa vida então estará construída em cima de um alicerce. Então às vezes Deus está fazendo alguma coisa na sua vida, está cavando ou escavando, e de repente está sendo difícil, dói. Entenda, para que Deus construa, para que Deus edifique algo sobre a sua vida, para que quando você estiver lá no alto, para que quando você estiver cumprindo um grande propósito nessa terra, nada nesta terra venha abalar você, porque foi colocado uma boa coluna, e foi edificado um bom alicerce, e você está fundamentado, existe uma boa fundamentação, e tudo aquilo que for colocado acima ou em cima, você vai suportar. Amém? Você não vai pender para a direita por causa do vento. E nós temos um texto aí no livro de Mateus, que eu lembro-me agora, aonde diz que quando nós construímos a nossa casa sobre a rocha, quando nós construímos a nossa casa sobre um fundamento que é Jesus, queridos, nós não seremos abalados. Pode vir a chuva, pode vir as tempestades, pode vir o vento, pode vir o que for, nós estamos firmes na rocha, fundamentados em Cristo Jesus. Amém? Agora, é como eu disse, cada um, Deus ele vai trabalhar de uma forma diferente. E é importante que eles entendermos que tipo de escavação, que tipo de coluna que Deus quer fundamentar em nossas vidas. Que tipo de alicerce o Senhor quer construir dentro de nós. Deus, ele quer que você seja um homem, uma mulher totalmente usado por Deus para fazer coisas grandes. Mas lembre-se de algo: quanto mais Deus quiser te usar,
mais profundo a coluna vai ser. Mais Ele vai querer trabalhar na sua vida. E isso é algo privilégio. É um privilégio a gente poder trabalhar, ser trabalhado por Deus, para que Deus nos use nesta geração. E quando nós estamos falando aqui de alicerce, o alicerce ele deve ser maciço, de alvenaria, e depois ainda vem sobre o qual se assenta uma estrutura para uma construção que geralmente é feito com pedra, geralmente é feito com cimento. O que quer dizer isso? Uma vez que o alicerce está estabelecido, pode-se construir em cima dele. A estrutura do alicerce, ela vai sustentar, ela vai dar sustentação à construção que nós queremos que seja construído. Mas lembre-se que o primeiro passo aí, tudo começa onde? No alicerce, no fundamento. Vem o processo, como eu disse, de escavação, através do qual esses alicerces, esse fundamento vai sendo colocado. E aquilo que fundamenta, que sustenta a base, o apoio, o sustentáculo, queridos, é aqui que nós queremos fortalecer nesta manhã esse significado. O bom êxito, o sucesso de cada pessoa, de cada cristão, de cada servo de Deus, ele se fundamenta nos alicerces do trabalho. E é interessante, eu disse que uma vez, eu tive o privilégio de construir a nossa casa. Foi assim tão lindo que, e ao mesmo tempo, você começa a escavar, e aí vem as colunas, e depois vem cimento, vem pedra, e você fica construindo o alicerce um tempão. E aí você começa a construção, e aí passa uma semana, você chega lá na construção e diz assim, mas eu não estou vendo nada. Passam 15 dias, você olha e fala, mas eu ainda não estou vendo nada. É claro, porque tudo aquilo que você imagina que estaria vendo, está sendo colocado debaixo da terra. É cimento que está indo, é pedra que está indo, é coluna, é ferro que está sendo colocado debaixo da terra. Você não consegue visualizar, parece que nada está acontecendo. Quando Deus começa, queridos, a trabalhar em nossas vidas, nos fundamentos, nos alicerces, eu não sei você, mas tem aquela impressão, como eu já tive, que parece assim, tipo, meu Deus, parece que não está acontecendo nada. Eu não estou vendo nada de mudança, eu não estou vendo mudança nenhuma. Mas não se engane, Deus está trabalhando nos fundamentos. Mesmo que a gente não esteja vendo todo aquele cimento, toda aquela ferragem, tudo aquilo que está sendo colocado debaixo, que está sendo colocado na terra, que está sendo plantado, que está sendo que vai ser o sustentáculo, que vai ser tudo aquilo que vai dar sustentabilidade. Não se engane, esse processo, mesmo que pareça que nada está acontecendo, é o processo mais seguro da sua vida. Porque uma vez que nós, queridos, uma vez que nós tivermos, que a gente estabelecer esse fundamento, mesmo que a gente não esteja vendo, entender que Deus está fazendo, quando começa a construção, aí você vai ver. Eu tive esse privilégio. Na primeira semana ele disse assim, agora que nós já fizemos todas as colunas, aí vem aquela amarração de sapata que eles colocam, toda aquelas ferragens assim, aí vem aquela primeira fase do cimento acima da terra, aí agora ele diz assim, agora vamos colocar os tijolos. Como você está vendo aqui, para que você visualize os tijolos acima da terra, abaixo da terra, houve muita mão de obra. Muita mão de obra. Muita mão de obra. E aí quando começou na minha casa a construção, eu estava naquela semana, numa semana muito assim, eu trabalhava no banco nessa época, foi uma semana muito agitada, não dava, de manhã, de tarde, quase não deu para ir na obra naquela semana.
Uma semana depois eu cheguei lá. Hora que eu cheguei, eu disse: uau! A minha casa já estava acima das janelas. Em uma semana, o que eles demoraram assim, quase 1 mês e meio, 2 meses para colocar o fundamento, em uma semana a casa já estava os tijolos acima das venezianas. O que eu quero dizer com isso, queridos? Que quando nós fundamentamos, fazemos um fundamento bem feitinho, o processo de trabalho depois, Deus ele vai edificar, Ele vai construir algo que você sabe que nunca mais vai ter problema. Sabe por quê? Eu morei por anos naquela casa. Nunca vi uma trinca naquela casa. Nem nas paredes, nem no teto, porque eu conheci, sei como ela foi edificada, sei como ela foi construída. E alguns sinônimos, queridos, para fundamento é razão, é o critério, é o motivo. Isso são sinônimos de fundamento, é argumentos, princípios, é a base, é a noção, é o alicerce, é o firmamento, é a estrutura, sabe? Tudo isso aqui são fundamentos. Agora vamos lá, eu vou citar um exemplo. Qual é o fundamento do Evangelho? Quando nós falamos de Evangelho, qual é o fundamento do Evangelho? Claro que a gente poderia aqui concentrar nesse fundamento e trazer uma explicação assim bem mais elaborada, mas de uma forma bem simples. O fundamento do Evangelho é amar para servir, servir para salvar, salvar para libertar do pecado, da morte e da dor. Qual é o fundamento, queridos, de nós anunciarmos o Evangelho se não for o amor para servir as pessoas? Se não for servir essas pessoas para que elas conheçam Jesus e a salvação? Se não for para que elas sejam libertas do pecado, da dor, dessa maldição da terra? Esse é o fundamento, essa é a missão que Jesus confiou aos seus seguidores. O fundamento do Evangelho está em Mateus 28, 19 e 20, que diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Queridos, esse fundamento é a gente buscar, fundamento do Evangelho é a gente buscar ser instrumento nas mãos do Senhor, de forma que Ele possa fazer em nós, em tudo que nós fizermos, queridos, seja feito em nome do Altíssimo, que o nome dele seja louvado, que Jesus seja honrado e que as vidas sejam salvas. Agora olha o texto, voltando, Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento. Fé, firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Por quê, irmãos? A fé é o firme fundamento. Olha que coisa linda. O que significa firme fundamento? Eu disse ainda há pouco sobre a base de uma casa. Firme fundamento significa que tudo que for construído em cima dele terá sustentação. O firme fundamento é uma base sólida que vai acontecer algo daquilo que nós esperamos. Olha só, a fé é o firme fundamento. O que é um firme fundamento? A fé. A fé, queridos, é um firme fundamento. A fé é a base sólida daquilo que se espera que vai acontecer. Ou seja, eu tenho uma convicção, eu tenho fé, a minha fé está pautada em princípios da qual eu creio, da qual eu espero que vai acontecer, mesmo que ninguém esteja acreditando, eu não desisto enquanto não acontecer. A fé é o firme fundamento. Se nós queremos, queridos, conquistar aqui nesta terra, nós precisamos fundamentar a nossa vida com a fé. Precisamos acreditar no impossível, no sobrenatural,
de Deus e vivermos para isso. Eu quero compartilhar nesta manhã sobre 3 fundamentos da fé. 3. Eu tenho um livro e eu trouxe aqui para mostrar a vocês. Esse livro, ele chama 20 fundamentos que todo cristão precisa entender. Bases da fé cristã. Esse livro, queridos, é um livro muito básico, simples. No entanto, para permanecer firmes na fé e desenvolver uma base sólida e uma vida com Deus, nós precisamos conhecer princípios que regem a vida cristã. E a gente, além disso, nós precisamos entender por que é que eles se mostram tão essenciais nas nossas vidas. Esses princípios. Com esse propósito, o autor desse livro, Wayne Grudem, um homem, ele nos convida, queridos, a refletir sobre princípios ou os principais fundamentos da fé cristã. Eu não vou falar sobre eles aqui assim de uma forma detalhada, e quando eu falo que esse autor, ele diz que nós devemos refletir sobre esses principais fundamentos da fé cristã, ele diz isso a fim de que nós possamos então, ele traz na verdade auxílios, respostas para nós, tanto para nós que já conhecemos a Cristo, ou talvez para pessoas que ainda são novinhos na fé, que precisam de amadurecer na caminhada. E este livro, queridos, ele traz, como eu diria assim, com um foco muito vigoroso nas Escrituras, na palavra, as questões para serem respondidas de uma forma tanto individual, quanto também em grupo. E esse autor, ele alia, eu acho ele tão interessante, porque ele alia assim, um rigor teológico e ao mesmo tempo uma aplicação prática. Aliás, em uma análise assim primorosa, ele fala sobre 20 conceitos complexos e ao mesmo tempo simples, porque ele tem fundamentação teológica, mas de uma forma aplicável nas nossas vidas, como por exemplo, um dos fundamentos principais que todo cristão precisa entender é sobre a Trindade. Nós precisamos saber sobre a Trindade, sobre o pecado, sobre nós sermos eleitos por Deus, a eleição, sobre o que é justificação, o que é expiação, a santificação, juízo final. Tudo isso, esse autor, ele traz aqui nesse livro. E nesse livro, na verdade, ele é uma pequena versão condensada do best-seller dele, Teologia Sistemática de Grudem. Esse daqui, são mais de 2.000 páginas. Aqui sim, você vai encontrar toda essa fundamentação, sabe? Você aprenderá mais sobre a Bíblia, sobre as Escrituras, sobre as características de Deus, o que significa ser criado à sua imagem e à semelhança, qual é o propósito da igreja e muito mais. Porque aqui, queridos, adquirindo esse entendimento, você vai perceber quais são os fundamentos, as bases necessárias para fortalecer, sabe o que? O meu e o seu relacionamento com Deus. Mas como eu disse, eu quero focar hoje em 3 fundamentos muito básicos. Muito básicos. E o primeiro fundamento que eu quero conversar com vocês, queridos, nesta manhã, é ter comunhão com Deus. Este é o primeiro fundamento que eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês, usando esse texto que está exposto aí na sua tela, Marcos capítulo 3, versículo 13, diz assim: E Jesus subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandasse a pregar, para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Olha só que interessante
isso daqui. A primeira razão pelo qual Jesus chamou os discípulos foi o quê? Para que os discípulos estivessem consigo, estivesse com Ele, para que tivesse comunhão com o Pai, comunhão com Deus. Queridos, se você quer fundamentar realmente a sua vida cristã, primeira coisa, tenha comunhão com Deus. Tenha comunhão com Deus. Às vezes, queridos, nós começamos esse processo de crescimento, e aí aparecem as dúvidas, aparecem os desânimos, aparece no meio do caminho as tempestades, as lutas, e a gente acha que Deus se esqueceu de nós, que Deus já não está olhando mais para nós, que Deus já não se preocupa mais, que Deus já não tem mais aliança conosco. E aí, naturalmente, as pessoas, elas deixam de fundamentar a sua vida neste primeiro fundamento que é com Deus, e automaticamente desistem no meio do caminho. Se de repente, queridos, você está trabalhando, está desenvolvendo algo no Senhor, está vivendo, está desenvolvendo sua fé, e você se cansa, e está lá com um monte de ferramenta, e está trabalhando, e aí de repente você se cansa, ok, dá uma pausa, tira um fôlego, mas não desista. Às vezes vai chegar o momento que você vai falar assim, puxa vida, eu estou cansado, deixa eu tirar meu chapéu, meu cap, porque eu já estou cansado. E aí tudo bem, você vai lá, você pode tirar, eu vou descansar um pouco, mas não para. Não, mas eu vou voltar a trabalhar. E aí você coloca de novo, renova a sua força e diz, não, vamos continuar a obra, vamos continuar o trabalho. Não vamos deixar que o fundamento não seja estabelecido na nossa vida. Mas não pare no meio do caminho, não deixe com que a sua vida fique sem essa fundamentação que é comunhão com Deus. Não existe fé forte, saudável, sem comunhão com Deus. Escreva isso. Não existe fé forte, saudável, sem comunhão com Deus. A fé é o firme fundamento. A fé não é algo mecânico. A fé, ela não é constituída por regras. Não. A fé são experiências. Se nós, queridos, ficarmos apenas fundamentados em regras, nós perdemos a essência. Nós perdemos a alegria, nós perdemos a motivação de trabalhar, e é por isso que muitas vezes nós não estamos exercitando o viver uma vida cristã saudável. A fé começa na comunhão com Deus. A fé é um firme fundamento desta comunhão que eu e você temos com Deus. Aqui no livro de Marcos diz assim que Jesus subiu ao monte e chamou para si quem Ele quis e vieram a Ele. E Ele nomeou os 12, e depois que eles estavam tendo comunhão com Ele, é que Ele disse, agora vocês vão pregar. O trabalho, tudo que nós fazemos, existe uma fundamentação, é comunhão com Deus. Quando nós temos comunhão com Deus, nós temos alegria de servir, nós temos alegria em fazer a obra de Deus. A fé, queridos, ela começa nessa comunhão com Deus, e só depois é que nós vamos pregar, que nós vamos curar os enfermos, que nós vamos expulsar demônios, como diz o texto. Mas tudo isso é resultado de uma comunhão com Deus. Fundamentos da fé, comunhão com Deus primeiro. Fundamente a sua fé não em coisas que você vê, não fundamente a sua fé em coisas que você apalpa, que você sente, que você escuta. Isso não são fundamentos, porque essas coisas visíveis, elas podem deixar de existir. Mas quando nós fundamentamos a nossa fé no Senhor, na nossa comunhão com Ele, você será usado por Deus, onde quer que você esteja. Você vai expulsar demônios, você vai orar pelas pessoas enfermas e elas serão curadas.
Isso me faz lembrar de uma passagem no livro de Atos, quando apóstolos ali, Atos dos Apóstolos, contando a história de um homem que desde o ventre da sua mãe, este homem estava coxo, o qual todos os dias as pessoas colocavam ele, vamos dizer assim, à porta do templo, chamado Formosa, para ele pedir esmola a todos aqueles que entravam. E num desses dias, Pedro e João, eles estão entrando no templo para adorar o Senhor, e aí aquele homem olha para eles e diz assim: eu preciso de uma esmola, eu preciso de ajuda. E naquele mesmo momento, isso está lá em Atos 3:6. Atos 3:6 diz que Pedro olhou para aquele homem e disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas tudo que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Queridos, por que isso aconteceu? A Bíblia diz que no momento que isso aconteceu, os sacerdotes condenaram eles, porque os sacerdotes tinham um monte de conhecimento. Os sacerdotes, eles eram homens que tinham muito conhecimento. Só que tem um detalhe: esses homens, Pedro e João, ainda não tinham muito conhecimento, mas eles tinham uma coisa que os sacerdotes não tinham. Esses homens, eles tinham estado com Jesus. Esses homens haviam tido comunhão com Jesus. E agora eles ensinavam, eles curavam em seu nome, porque esses homens, embora não fossem pessoas sábias num contexto de ser mestres de lei, mas eles tinham comunhão com Deus. A fé que esses homens tinham dentro deles veio por causa da comunhão que eles tinham com Deus. Gente, você que está me ouvindo, irmãos, nós que estamos aqui no templo, quando você está com Jesus, as coisas ficam diferentes. Quando você está com Jesus, as suas palavras são poderosas, os seus olhos brilham de uma forma diferente, nós agimos diferente. Por quê? Porque nós temos comunhão com Deus. Nós talvez não temos ainda teologia, talvez não temos um conhecimento, PhD em nada, mas nós temos comunhão, e a comunhão com Deus é um firme fundamento da nossa fé. Porque você não age baseado no seu intelecto, no seu conhecimento, você age baseado no Deus que você crê, que confia, que acredita. A fé, ela resume-se em confiar em Deus. A fé resume-se nisso, confiar em Deus. Quando nós confiamos em Deus, queridos, nós agimos pela fé. A comunhão nasce do tempo que você passa com Deus, e da comunhão que você passa com Ele, nasce o conhecimento. E naturalmente, por sua vez, o conhecimento nasce a confiança. E é a confiança que a Bíblia dá o nome de fé. Eu vou repetir. A comunhão, ela nasce do tempo que você passa com Deus. Naturalmente, esta comunhão que você passa com Ele, nasce um conhecimento, porque você começa a conhecer quem é o seu Deus. E, por sua vez, esse conhecimento dele nasce a confiança. E é a essa confiança que a Bíblia chama de fé. Tudo começa com a comunhão que nós passamos com Ele. Você só pode confiar numa pessoa que conhece, sim ou não? Só em alguém que você conhece, que você vai confiar.
Como nós poderemos, queridos, então confiar em Deus se nós não conhecemos? Não existe como. E esta é a razão pelo qual é difícil para muitos cristãos às vezes confiar em Deus a sua saúde, confiar em Deus as suas finanças, confiar a Deus a sua família, os negócios e etc. Porque eu não conheço Deus, como que eu vou confiar as minhas coisas a Ele? Não conhecemos a Deus o suficiente ao ponto de lhe confiar tais coisas. Por exemplo, suponhamos que você talvez confie a chave da sua casa à secretária doméstica que cuida da sua casa, né? Aquela pessoa que trabalha ali na sua casa, e você confia a chave nas mãos dela, porque você a conhece a esse ponto, de quê? De confiar as chaves na mão dela. Mas, se calhar lá uma situação, você não vai confiar-lhe um cartão, por exemplo, multibanco, com as senhas a essa pessoa, porque você ainda não a conhece a esse ponto. Você a conhece ao ponto de entregar uma chave, mas não a conhece a ponto de entregar um cartão. E eu digo isso. Por que que isso acontece? Porque tudo depende do nível de confiança e de comunhão que a dona da casa tem com a sua secretária doméstica. Depende tudo do nível de comunhão que nós temos com Deus. Tudo depende desse nível de comunhão. Isso, queridos, acontece com muitos cristãos com relação a Deus. Eles confiam em Deus, a sua salvação, às vezes a sua saúde, mas não conseguem dar um passo além disso. Não conseguem confiar que o trabalho também vem de Deus. Não conseguem confiar a saúde dos filhos. Não conseguem confiar a salvação da família. Ou seja, parcialmente nós confiamos algo porque é o nível de comunhão que nós temos com Deus. E aí nós precisamos, queridos, conhecer mais e ter mais comunhão com Deus, para chegar ao ponto de confiar a Ele todas as áreas das nossas vidas. Mas é confiar, é entregar, é descansar nas mãos de Deus. Salmo 127, versículo 1, 2, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão das dores, pois assim Ele dá aos seus amados o sono. Olha que texto tremendo. Muitas vezes, queridos, nós não temos uma confiabilidade em Deus, porque nós não temos comunhão com Ele. A falta de comunhão com Deus faz a gente ficar ansioso, achar que Deus não vai cuidar dos nossos negócios, que Deus não vai cuidar das nossas finanças, que Deus não vai cuidar da nossa casa, que Deus não vai cuidar dos nossos bens, que Deus não vai cuidar da nossa saúde. E aí o texto diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão vai ser a gente fazer essas coisas. Se o Senhor não guardar, queridos, ninguém guarda. E aí ele diz assim: é inútil você levantar de madrugada, inútil dormir tarde, é inútil comer pão das dores. E às vezes a gente come aquela coisa que muita gente diz: estou comendo o pão que o diabo amassou. Cancelado isso em nome de Jesus. Mas é isso. Sabe por quê? O Senhor, Ele dá o sono a nós todos os dias. Mas por que muitas vezes nós temos essa impressão, queridos, que a gente levanta de madrugada, vai dormir tarde, fica o dia inteiro trabalhando, de noite trabalhando, e a gente não consegue ter resposta, não consegue ter bênçãos, não consegue. Por quê? Porque nós não estamos tendo comunhão, que é o primeiro fundamento que eu estou falando aqui nesta manhã. Se Deus não edificar a nossa vida, será que vai ser eu e você que vai fazer isso? De forma alguma. Olha,
melhor, queridos, dá menos trabalho confiar em Deus. Isso é uma coisa muito clara. Dá menos trabalho a gente confiar em Deus. Quando a gente coloca a nossa confiança no Senhor, quando você passa tempo em comunhão com Ele, com Deus, você não está perdendo tempo, pelo contrário, você está ganhando tempo em todos os sentidos da sua vida. Ter comunhão com Deus é lucro, é investimento, é em todas as áreas da nossa vida. Mas o segundo fundamento da fé que eu quero compartilhar nesta manhã é comunhão com a palavra de Deus. O primeiro fundamento é comunhão com Deus. Segundo fundamento nesta manhã é comunhão com a palavra de Deus. Daqui a pouco nós vamos ler um texto, esse texto que está aparecendo aí, Josué 1:8. Por enquanto, quando eu falo aqui de comunhão com a palavra de Deus, queridos, não existe fé forte sem ter comunhão com a palavra de Deus. Eu disse no outro fundamento que não existe fé forte sem ter comunhão com Deus. Agora, não existe uma fé forte sem ter comunhão com a palavra de Deus. Uma coisa é a gente ler a palavra, outra coisa é a gente meditar nessa palavra. Há pessoas, queridos, que passam a vida inteira lendo sobre cura divina, sobre prosperidade financeira e etc. Olha só, eu citei duas coisas aqui. Pessoas que ficam lendo sobre cura divina e prosperidade financeira. Só. E a mesma coisa, queridos, que a gente passar a vida inteira, às vezes, vamos dizer assim, comendo apenas peru grelhado e que mais? Cabrito. Não sei porque eu lembrei disso. Imagina, no início, você começa a comer peru grelhado e cabrito. Gostoso. Até se sente bem no início ali. Mas não se sentirá tão bem depois de um mês comendo só isso. É ou não é verdade? Qualquer outra coisa. Você pode começar inicialmente comendo ali, mas há pessoas que ficam a vida inteira só lendo sobre cura divina e prosperidade financeira. Ou alguns ficam lendo só sobre qualquer outro tema bíblico, mas fica centrado naquilo, nisso e nisso, nisso e nisso, nisso e nisso. Libertação, salvação, não sei o que, só nisso. Você e eu, queridos, nós precisamos ler a palavra de Deus de uma forma a entendermos que tudo aquilo que a palavra de Deus diz que ela é, que Deus é, Ele é. Ou seja, Deus ele não se manifesta apenas nos versículos de cura e prosperidade divina. Deus ele não se manifesta somente em assuntos separadamente na palavra. Deus ele se manifesta tanto a conhecer a Deus além daquilo, queridos, que Deus prometeu que Ele pode fazer por si mesmo. Nós só precisamos ter comunhão com essa palavra. Em outras palavras, se eu preciso de cura física, eu encontro na palavra. Se eu preciso de prosperidade, eu encontro na palavra. Se eu preciso de vida com Deus, eu encontro na palavra. Se eu preciso de alegria, eu encontro na palavra. Se eu preciso de respostas para a família, eu encontro na palavra. Se eu preciso de soluções para a minha vida profissional, eu encontro na palavra. Se eu preciso de cura para a minha vida emocional, eu encontro na palavra. Se eu preciso de restauração para toda salvação para os meus familiares, eu encontro na palavra. Em outras palavras, queridos, a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus em todos os aspectos que nós precisamos. Quando temos comunhão com a palavra, nós temos fé para que qualquer assunto e qualquer situação que precisarmos, haverá resposta de Deus para as nossas vidas. Nós não devemos estar presos a Deus por aquilo que Ele é. Nós devemos estar preso, estar centrado, conectado com Deus por aquilo que Ele é. Porque quando nós temos essa
conexão com Deus, essa comunhão com Ele, com a sua palavra, Ele respalda a sua palavra. Ele respalda não apenas pela cura divina e prosperidade financeira, mas qualquer outra coisa, porque eu estou fundamentado na palavra. Amém? A fé, queridos, conhecimento, ele não vem apenas pelo falar, mas ele vem também pelo ouvir a palavra. Nós ouvimos, nós declaramos. Quando você lê a palavra de Deus, você cresce na graça, você cresce no conhecimento. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18, a parte A diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você medita nessa palavra, ela está a renovar as verdades que você já conhece. Vai renovando. Algumas pessoas dizem, queridos, que é preferível saber pouco e praticar muito do que saber muito e não praticar. Mas, de uma certa forma, eu não concordo com isso. Na realidade, é preferível saber muito e praticar muito do que a gente saber pouco e praticar muito. Quanto mais graça, quanto mais conhecimento das Escrituras, mais nós seremos usados por Deus e menos tristezas, menos coisas ruins, menos dificuldades nós passaremos. Existe um exemplo de quando um americano Henry Ford, vocês já conhecem com certeza, já ouviram falar a história deste homem. Nos anos 20 e 30, ele produziu carros da Ford de um modelo chamado modelo T. E por que ele fez aquele carro naquela época? Porque era o conhecimento que ele tinha naquela época. Conhecimento que ele tinha, ele desenvolveu esse carro. Com pouco que ele sabia, ele praticou muito. Mas a pergunta é, imagine se ele tivesse continuado, ou se ele continuasse a fazer aqueles carros nos dias de hoje. Ninguém iria comprar aquele carro mais. Por quê? Porque o conhecimento que ele tinha naquela época não serve mais para hoje. Aquilo que você sabe hoje, aquilo que nós sabemos hoje, não chega, queridos, para o ano que vem. Daqui a um ano nós precisamos ter renovações, um entendimento, um conhecimento. Por quê? Porque se eu não crescer e eu não tiver um conhecimento, a revelação, as coisas vão ficando para trás e nós não vamos conseguir viver tudo aquilo que Deus tem para nós. A Bíblia fala de uma mulher, e eu me lembro agora de Ana, aquela que gerou um filho, e ela fez uma promessa que se Deus lhe desse um filho, ela entregaria esse filho na casa do Senhor, que seria Samuel, o profeta Samuel. E a Bíblia diz que Ana entregou o filho quando ele nasceu ali no templo. Só que tem um detalhe: todos os dias, a Bíblia diz isso, que todos os dias Ana subia ao templo para visitar o seu filho, e diz assim, e levar roupas novas. Sabe por quê, queridos? Samuel, está em 1 Samuel isso, capítulo 2, versículo 19, na verdade. Diz que cada ano sua mãe lhe fazia uma pequena túnica e levava quando ia com o marido oferecer sacrifício anual lá no templo. Por quê?
porque a roupa do ano passado já não servia mais. A roupa do ano passado já estava curta. A roupa do ano passado já tinha sido gasta. Da mesma maneira, irmãos, a unção e o conhecimento que você e eu, nós temos hoje, não serve para o ano que vem. Por isso que todos os dias nós precisamos ter comunhão com a palavra de Deus. Esse é o segundo fundamento de uma vida cristã de fé, é comunhão com a palavra diariamente. Nós temos que crescer na graça e no conhecimento através da comunhão com Deus e através da comunhão com a palavra de Deus. Você tem que ter a sua própria Bíblia, e se você hoje usa no seu celular, tem aqueles que fazem as anotações, que vai riscando, que vai colorindo, que vai sublinhando, que vai anotando. De que serve às vezes a gente ter um livro no nosso celular ou na nossa casa, a Bíblia em papel, estante cheio de pó, e a gente não colocar ela em prática nas nossas vidas? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O salmista disse isso no Salmo 119, 105, e no versículo 97 ele diz: como eu amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Ame e gaste tempo com a palavra, devore a palavra até que a palavra devore a si mesma. Tome a palavra até que a palavra tome conta de você. Deixa ela te envolver. Amém, queridos? Nós somos comparados com as águias. E quando eu falo comparado com as águias, isso está lá no livro, está na palavra. A águia, ela é um pássaro nobre, um pássaro que voa nas alturas, livre dos predadores, enquanto a águia, ela ocupa aquele lugar para o qual ela foi criada. Enquanto ela voa nas alturas, ela está livre de todos os predadores, mas se ela voar baixinho, ela vai ter problema, até mesmo com uma raposinha pode atacá-la e feri-la. O que eu quero dizer com isso, queridos? Nós cristãos precisamos voar alto. Muitos cristãos estão voando baixinho, não leem a palavra, naquela coisa rasa, porque estão tão atarefadas demais com o dia a dia, tão atarefadas no seu trabalho, tão atarefadas com as suas coisas, não tem tempo de ter comunhão com Deus, não tem tempo de ter comunhão com a palavra de Deus. Por isso nós vemos tantos cristãos sendo feridos, surgem problemas, tudo parece que lhe acontece negativo. Por quê? Porque estão voando baixinhos. Suba, suba, hoje é dia de subir, voe mais alto. Você vai ver que as pequenas coisas que lhe feriram, que lhe magoavam, não ferem mais, não te magoam mais, porque você já está no novo nível de intimidade com Deus e com a sua palavra. Amém? Vamos ter mais comunhão com Deus, queridos, mais comunhão com a sua palavra. E agora eu gostaria de ler aquele texto de Josué 1:8, onde Deus promete prosperidade, Deus promete sucesso para aqueles que têm o quê? Comunhão com a palavra. Aqui na versão Almeida Corrigida Fiel diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Meditar na palavra. E por último eu quero falar sobre o terceiro fundamento da fé nesta manhã, que é andar em amor. Romanos 12:9, o apóstolo Paulo diz assim: amem as pessoas sem fingimento, odeiem tudo o que é mal e apeguem-se firmemente ao que é bom. Por que esse terceiro fundamento, queridos, da fé? Andar em amor. O amor fingido é aquele amor só de palavras, hipócrita. Aquele amor religioso é aquele amor que o irmão diz assim: eu te amo,
mas cada um come na sua própria casa. Quando eu estou dizendo, claro, cada um vai comer na sua própria casa, mas o que eu estou dizendo nesse contexto é: não me misturo com você, não tenho comunhão. Eu digo que te amo, mas, queridos, nós precisamos entender isso. Como eu disse, são 3 fundamentos muito básicos, muito simples, mas são os 3 fundamentos que normalmente nós cristãos estamos tropeçando. Tropeçamos na falta de comunhão com Deus, tropeçamos na falta de comunhão com a palavra e tropeçamos na falta de andar em amor com o nosso próximo. Principalmente nos dias que nós estamos vivendo, queridos, diante de um individualismo tão grande, onde cada pessoa está preocupada somente com a sua própria vida. Se nós quisermos viver uma vida fundamentada em fé, nós precisamos andar em amor. Esse amor que Paulo diz, sem fingimento. Sabe por quê, queridos? Porque a fé opera em amor. Está escrito. O combustível da fé operar é o amor. A fé não opera onde não há amor. Assim, se nós não andarmos em amor, a sua fé não vai ser forte. Por isso que este é o 3º fundamento, queridos, da fé. E eu quero ler isso em Gálatas com vocês, capítulo 5, versículo 6. Diz assim, olha só, Paulo dizendo: porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma. Em Jesus ele estava falando isso, esse contexto de incircuncisão, ou circuncisão e circuncisão, em Jesus já foi, a lei já cumpriu aqui. Ou seja, em Jesus nem a circuncisão nem a circuncisão tem virtude, mas sim, olha o que diz o texto, a fé que opera em amor. A fé que opera em amor. A fé não opera, a fé não age, a fé não trabalha se não for através do amor. Se o nosso coração, queridos, está amargurado, ofendido, ferido e nós não amamos, como que a fé vai operar dentro de você? Impossível, a fé não opera quando nós não estamos amando. O amor é o veículo da fé, o amor é o condutor da fé, a fé ela caminha pelo amor. Olha, isso é muito sério. Você pode orar, acreditar que recebe algo de Deus, pode louvar a Deus sem ver, sem sentir, mesmo que pela fé você já acredita que tenha tudo, mas se eu e você Oh, glória a Deus, obrigado, queridos, foram super rápidos aqui. Olha, vou falar para vocês, viu, diante das pessoas que nós temos aqui, milagres aconteceram. Queridos, já estou concluindo. O que eu estava dizendo é que você pode declarar, profetizar, acreditar, louvar a Deus, mesmo que você não esteja vendo. Olha, eu creio que tenho. Mas se eu e você andarmos debaixo de um espírito de contenda, se nós, queridos, andarmos debaixo desse espírito de confusão, de intriga, de falta de amor, tudo aquilo que nós poderíamos receber pela fé é abafado, é anulado, nós não recebemos. Em outras palavras, sem amor, a fé não tem pernas para andar.
Isso é muito importante. Sem amor, a fé não anda. Sem amor, a fé não tem pernas para caminhar. Um cristão, ele não é reconhecido pela sua fé. Um cristão é reconhecido pelo seu amor. Porque se ele tem amor, a fé se manifesta. A fé se manifesta. O amor é a natureza de Deus, é a essência de Deus. E aquele que tem Deus ama. Aquele que ama tem Deus. Aquele que não ama não tem Deus. João, ele disse isso em alguns versículos. No capítulo 14 em diante, versículo 15, 21, 23, ele diz assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. E Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Aleluia! Queridos, eu quero terminar concluindo dizendo: o seu inimigo não é só o diabo. A Bíblia não manda amar, mas também resistir firme na nossa fé. Há muitos outros inimigos que a Bíblia não diz para resistirmos firmes na fé, mas diz que nós temos que amar e abençoar e falar o bem. Quero ler o último versículo nesta manhã, ainda em João 15, os versículos 10 em diante. Uma pessoa, queridos, ela pode até dizer que ama Jesus, mas se ela não guardar a palavra, ela não ama. E nesse texto diz assim: se vocês guardam os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu gostaria que você que está em casa, até os irmãos que estão aqui no templo, se colocassem de pé. Se você puder aí na sua casa também se colocar de pé, eu quero orar por você nesta manhã. Eu gostaria que você nesta manhã recebesse da parte de Deus. Eu quero convidar você, vai receber um novo slide aí, e ele diz assim: mãos à obra. Eu quero convidar você, queridos, para construir comigo. E eu gostaria de fazer aqui até mesmo um ato profético. Gostaria de convidar o pastor Miquil, que começou o culto hoje, para que viesse aqui. Eu quero entregar aqui um chapéu de, nem sei, esse capacete aqui, e eu gostaria que ele representasse todos vocês, convidando vocês, mãos à obra. Vamos edificar esses fundamentos, vamos ter comunhão com Deus, comunhão com a palavra, e andar em amor. Nós temos como aqui 20 fundamentos nesse livro, que na verdade eu não falei nenhum deles, mas se nós começarmos praticando essa base, que é essa comunhão com Deus, com a palavra, e andar em amor com as pessoas, pastor Miquil, nós nunca mais seremos os mesmos. Nós vamos construir, edificar. E eu gostaria de que vocês estivessem aí da mesma forma, recebendo isso na mão de vocês e colocando sobre a cabeça de vocês, dizendo: pastor, estamos juntos, nós vamos fundamentar, nós vamos colocar esses fundamentos e vamos trabalhar em prol deles. Em nome de Jesus, pastor Miquil, vamos lá, pastor? Mãos à obra? Mãos à obra. Muito bem, nós vamos orar nessa hora juntos. Pai, neste momento nós estamos aqui diante do Senhor e confiamos, acreditamos, tomamos posse. Nós nos unimos como igreja, e aqueles que estão nos acompanhando, Senhor, nesta manhã pelas redes sociais, eu declaro, Senhor, que juntos
nós vamos trabalhar e fundamentar, Senhor, uma vida cristã com uma base estabelecida em comunhão com Deus, na palavra de Deus, andar em amor. Querido Espírito Santo, venha sobre nós nesta manhã e faça com que cada coração seja envolvido, Pai, nesse momento em que nós estamos vivendo e declarando tempos de abundância, tempos de crescimento. Nós estamos vivendo o ano da fé, onde algo novo está vindo à luz, Senhor, crendo numa unção de multiplicação sobre as nossas vidas. Obrigado, eu declaro a Tua bênção sobre todos esses nossos irmãos que estão nos acompanhando, que sejam cheios do Espírito Santo nesta manhã, visitados pelo poder, e eles sejam capacitados para edificar, para colocar, estabelecer alicerces, fundamentar, Senhor, a sua fé em Cristo, na palavra e no amor de Deus derramado em nossos corações. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos.